Mas por que o Alexandre de Moraes não aceitou extraditar um traficante internacional? Por que o Brasil pediu à Espanha que mandasse para cá, a justiça brasileira queria que o governo da Espanha mandasse para cá, um brasileiro, Oswaldo Eustáquio, acusado de cometer um crime político. Crime político. O crime político é um crime definido. O que é um crime político? O que é um crime político? Que atenta contra a ordem institucional. Você, um atentado. Quais são os crimes de que ele é acusado? Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, são os crimes do 8 de janeiro. São crimes de natureza política. E aí é crime político, da mesma forma que o tráfico de drogas é crime comum em qualquer país do mundo, a tentativa de golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é crime político em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil. Tanto é que o governo brasileiro recebeu um pedido de extradição por parte da Itália de um assassino italiano, Cesare Battisti, e o Supremo Tribunal Federal analisou o caso e entendeu que deveria mandá-lo porque era crime comum. Ele cometeu 4 homicídios na década de 70. O pedido veio para cá em 2009 e o Supremo autorizou a extradição. No entanto, o governo brasileiro, que é o responsável pela decisão final, o presidente Lula, decidiu não enviá-lo para lá, argumentando que se tratava de um crime político. Recusou a extradição do Cesare Battisti, argumentando que se tratava de um crime político, quando claramente tratava-se de um homicida. Ele matou 4 pessoas. Oswaldo Eustáquio não produziu uma gota de sangue para fora do corpo de quem quer que seja. E o Cesare Battisti matou 4 pessoas. 2017, o presidente Temer extraditou o Cesare Battisti para a Itália. Não era um crime político. Foi considerado um crime comum e só por isso foi extraditado. E por que Alexandre de Moraes não extraditou? Aliás, já expliquei, ele não extraditou porque ele queria o Oswaldo Eustáquio aqui, e o Oswaldo Eustáquio está na Espanha. E não tem dupla cidadania. O ex-CEO das lojas americanas, Miguel Gutierrez, também está na Espanha. Mas ele tem dupla cidadania, ele não pode ser extraditado para o Brasil. Porque não se extradita um nacional, não se extradita um brasileiro para fora, não se extradita um espanhol para fora da Espanha. E o Alexandre de Moraes argumentou o princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade. Existe, e é base de todas as relações bilaterais, desde o século XII, se ouve falar, no princípio da reciprocidade. É uma condição lógica. Faz sentido que uma relação diplomática seja uma via de mão dupla. Aquilo que vai também tem que voltar. No entanto, está escrito, nós temos uma lei de imigração, que é de 2017, que fala claramente o seguinte, no seu artigo 84, que o pedido de extradição, ou prisão cautelar, etc., tal, pode acontecer em caso de ausência de tratado com a promessa de reciprocidade. Em caso de ausência de tratado, se não houver um tratado entre os países. Esse é um assunto que está pacificado entre os estudiosos, está pacificada na legislação, está dito lá com todas as letras, que vai se pautar a extradição, o pedido de extradição, em um tratado entre os países envolvidos. E, caso não haja existência de tratado, então sim, existe a promessa de reciprocidade. Países que não têm acordo podem se relacionar pelo princípio da reciprocidade. Do contrário, tem um tratado. E existe um tratado entre o Brasil e a Espanha, que foi assinado foi definido nos anos 90.
assinado em junho de 90 pelo presidente Fernando Collor e pelo então ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezec. Veja, o tratado é bilateral, mas ele foi tornado um decreto colocado na ordem institucional brasileira, reproduzindo o teor do tratado entre os dois países, entre a República Federativa do Brasil e o Reino de Espanha. E lá diz, no artigo 1º, que os Estados obrigam-se reciprocamente à entrega. E neste artigo que está se prendendo Alexandre de Moraes. O nosso tratado fala em reciprocidade, fala em entrega recíproca. Agora, olha que interessante. Diz lá, não será concedida a extradição. Não será concedida a extradição. No item F. Quando a infração constituir delito político, aí não será definida a extradição. O que é uma coisa inacreditável. E diz mais, como eu falei, a lei de 2017, que na ausência do tratado tem o acordo de reciprocidade. No entanto, nós temos um tratado. Isso está pacificado. Na existência de um tratado, o que vale é o tratado. O acordo de reciprocidade é uma forma de contornar a ausência do tratado, especialmente em casos de extradição. Aí sim é uma promessa de compromisso. O Cesare Battisti foi para a Itália porque era crime comum. O Eustáquio é crime político. Não pode haver extradição de crime político, que é crime político em todo lugar do mundo. Inclusive, a decisão da Corte da Espanha usou o tratado, o artigo 4º do tratado, que veda a extradição. Nesse caso, é uma decisão colegiada do STF deles. Cabe recurso, cabe ao governo brasileiro recorrer. Agora, é tão perverso esse caso que o governo brasileiro está tentando trazer o Oswaldo Eustáquio argumentando só crimes comuns, porque sabe que se usar os crimes políticos, que é a natureza desse caso, é a natureza da ação desse cidadão, ele não pode ser extraditado. Então colocam obstrução de investigação, que é crime comum, incitação ao crime, associação criminosa, corrupção de menores. Sabe o que é corrupção de menores no caso dele? Ele usou a rede social da filha para dar porrada no governo, para dar porrada na esquerda, para dar porrada no STF. Então, eles não vão na... Olha, ele cometeu o atentado, tentativa de golpe, o diabo. Quer dizer, é uma coisa inacreditável o que está acontecendo. É inacreditável o que está acontecendo. Não faz o menor sentido a gente olhar para esse caso e achar que as coisas estão razoáveis. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, como eu disse, capaz, que compreende o direito, que tem notável saber jurídico, isso o Senado já resolveu, que tem a idade adequada, que vai ficar no Supremo Tribunal Federal, se quiser, por mais 16 anos, 18 anos, até 2043, é isso? 18? 2043, nós estamos em 25, exatamente por mais 18 anos, se quiser. Conhece o direito, dá aula, tem livros escritos. Ele não fez isso por acaso. Ele não fez isso por desconhecimento. Ele não fez isso porque, puxa, não sabia. Ele sabe que o tratado define as regras de forma clara.